Breno Queiroga nasceu em Natal no dia 13 de dezembro de 1980. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Engenheiro de carreira, Breno Queiroga presta consultoria a prefeituras, organizando projetos relacionados à sua área de atuação. Breno Queiroga adquiriu experiência como gestor público durante o período em que foi prefeito do município de Olho d'Água do Borges, entre os anos de 2013 e 2016. Defende um projeto político alternativo para o RN com foco administrativo. Em março deste ano, se filiou ao Solidariedade e no dia 7 de junho lançou a sua pré-candidatura ao governo do estado. Boa tarde, Breno. Você é o terceiro nome que o Solidariedade apresenta nesse momento de pré-campanha às eleições desse ano. Afinal, só existe hoje a pré-candidatura de Breno Queiroga para o governo? Só sim, Diógenes. A princípio, o partido tinha lançado o nome do nosso presidente Kelps como pré-candidato a governo. Quando o Kelps tirou o nome e deixou o espaço aberto, ficou o meu nome e o nome da Clorissa, né? Pessoa excelente, que eu tenho uma admiração e respeito enorme. Num curto espaço de convivência de tempo que nós tivemos, criamos uma amizade bem interessante. Ela que chegou ao partido recentemente. Chegou recentemente, né? Eu já estou dentro desse projeto de Solidariedade há um tempo. Mas, enfim, teve essa decisão interna do partido e agora vamos migrar com esse nome fortemente até o dia da eleição. Uma primeira informação é que ela levaria o nome até a convenção, mas isso já está resolvido. Não foi necessário. Né? Nós sentamos, conversamos, existiu uma decisão, todos foram consultados, né, a executiva do partido, os pré-candidatos, e aí, por uma maioria, nós assumimos essa missão aí, que muito nos orgulha, é um prazer enorme a gente poder estar trazendo essa mensagem nova, de uma nova maneira de governar que o Solidariedade vem trazendo para o Rio Grande do Norte. Não só de governar, mas principalmente de fazer política. Breno, eu vou começar com o tema segurança pública. Você deve ter acompanhado a matéria lá em Ceará-Mirim, onde a população não conta com caixa eletrônico depois de explosões de agências bancárias. Qual é o seu plano para a segurança pública? Diógenes, segurança pública é como uma doença grave que você tem e quando ela estoura, quando ela aparece na pele, aí você começa a se tratar, né? A segurança não é um problema só de prender e de matar bandido. A segurança ela tem 3 bases que nós temos que atuar. Primeiro ponto nosso é que a nossa sociedade hoje é uma fábrica de vulneráveis. A ausência do Estado, a falta de emprego, escolas de péssima qualidade. Eu vou dar um número interessante. Nós somos a 3ª pior educação de ensino médio do país. Nós somos o 3º estado mais violento do país. Não é por acaso. Sergipe é o 1º estado mais violento do país e a pior educação de ensino médio do país. Você acha que uma coisa está totalmente ligada a Vou dar outro dado interessante para nós fazermos uma análise de segurança pública. População carcerária, vamos lá para a ponta. 97% da população carcerária do nosso estado não tem o ensino médio completo. 82% não tem o ensino fundamental. Então, a falta de uma educação de qualidade é um grave fator de indução, né, um forte fator de indução da criminalidade. Isso é um ponto que nós temos que trabalhar curto, médio e longo prazo. Investir forte na educação de base, investir forte na saúde pública, gerar empregos. Vamos resolver o problema da fábrica de vulneráveis. Pessoas que estão em situação vulnerável que terminam caminhando para o crime. 2, o problema da impunidade. Esse é o nosso grande problema. 10 anos atrás, São Paulo era o 4º estado mais violento desse país. Hoje é o 3º menos violento. Não é verdade? O que São Paulo fez há 10 anos atrás? O que nós não fizemos que passando do 3º menos violento para o 3º mais violento agora? Como é que o que aconteceu? São Paulo começou há 10 anos atrás a investir em tecnologia na polícia, em otimizar os procedimentos de inquéritos civis, para que o inquérito que levou aquele meliante a cometer o crime, o inquérito que levou ele à justiça, seja bem elaborado para que ele fique preso, para que ele cumpra a sua pena. Aqui, 3%, estou falando do Brasil, porque no estado do Rio Grande do Norte nós não temos esses dados. 3% dos crimes do Brasil são investigados. Então, o governo federal fez 2 movimentos recentes, Breno Queiroga. Primeiro, criou o Ministério para a Segurança Pública. Segundo movimento, essa semana, o presidente Temer sancionou a lei que cria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. O que você acha desses 2 movimentos e até que ponto o Estado do Rio Grande do Norte pode colaborar, até porque uma coisa está ligada à outra, só vai receber verba se colaborar?
Eu sou totalmente a favor das duas ações do governo, são importantes, precisam de modificações, precisam de melhorias, mas tem uma coisa importantíssima, Deus. Eu vou puxar para o basicão. O governo federal já lançou um tempo atrás um sistema que o nome é PPE, Procedimento Policial Eletrônico. Esse procedimento ele unifica as informações de todas as delegacias do Rio Grande do Norte e do país. Para implementar esse sistema, que se não fosse do governo federal seria caríssimo, nós temos ele de graça, precisa de internet, de computador e de treinar o pessoal da polícia. Basta que o governo do estado do Rio Grande do Norte implemente internet, computador e treine o pessoal dessas delegacias para que nós tenhamos isso adiante. Esse dever de casa nós ainda não fizemos. Os delegados sofrem para poder botar isso para frente. Você falou em educação, vamos falar do IDEB, né? O IDEB do Rio Grande do Norte é um dos mais baixos do país, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que você pretende melhorar a educação do Estado em caso de eleição? Tudo que você ouvir falar em termos de governo do solidariedade vai estar pautado na tecnologia de informação. Nós vamos trabalhar com transparência, nós vamos trabalhar com metas gratificadas e nós vamos trabalhar com padronização de procedimentos. Os processos administrativos do Estado, os processos, todos os sentidos, eles não têm um procedimento padrão. Cada escola trabalha de um jeito, cada secretaria trabalha de um jeito, nós não temos informações de transparência. Mas a nossa questão da educação caminha por aí também. Os números do IDEB são ruins. Se você for analisar esses números a fundo, você vai ver que eles são muito piores do que você imagina. A nota seria mais baixa ainda? Mais baixa ainda. Nós temos um problema que metade dos alunos que entram no ensino médio não saem. Os que saem com média 3. Olha o drama que nós temos na educação do estado do Rio Grande do Norte. Você já foi prefeito, como é que você tratou da questão no seu município, Olho d'Água dos Borges? Esse eu tenho uma alegria muito grande. Eu peguei o IDEB de Olho d'Água do Borges, ele estava atrasado 5 anos da meta. Eu deixei o IDEB de Olho d'Água com 10 anos à frente da meta. E com economia, o que é mais interessante. Apenas com a estratégia de colocar as pessoas certas nos lugares certos e o uso da tecnologia de informação. Eu saí de lá, Dionísio, com a creche com inglês, informática, tempo integral e a merenda premiada por 2 anos consecutivos como a melhor do Brasil. Então, tenho muito orgulho e faço isso com muito carinho e com muita propriedade. Na reta final do nosso primeiro bloco da entrevista, eu pergunto sobre a saúde. Qual o plano para melhorar a saúde? A saúde que sempre é um problema crônico, né? Com corredores lotados nos hospitais, falta de medicamento, falta de profissionais. Vamos para o motivo dos corredores lotados. Lá na ponta, onde o cidadão sofreu uma queda de moto, que deveria ter sido tratado lá no oeste, não tem um sistema para tratar esse cidadão, ele vem bolando de hospital em hospital, a um custo logístico caríssimo para a prefeitura, para o governo do estado, chega aqui e superlota. Nós temos que resolver o problema na ponta. Lá em Olho d'Água do Borges, lá em Pau dos Cerros, lá em Caicó, nós temos que resolver o problema lá para que ele não chegue aqui. Mas primeiro, nós temos que trabalhar para que esse problema não aconteça. Então, o governo de Solidariedade propõe implementar as redes. Nós não estamos inventando a roda, Diógenes. Esse projeto da rede de urgência e emergência, a rede cegonha para as mães terem seus filhos com qualidade, a rede de atenção psicossocial, as diversas redes que integram a saúde nunca foram implementadas no estado do Rio Grande do Norte. Se você atravessar ali, você está em Patu, você foi em Belém de Braju Cruz, na Paraíba, você vai ver uma ambulância do SAMU que vai pegar o paciente e vai levar para o próximo hospital regional que vai ter alguma resolutividade. Em Olho d'Água, se você cair de uma moto, você vai pegar uma ambulância da prefeitura, vai para um hospital de Caraúbas, que é o mais perto, não vai ter como resolver o problema dele, vai para Mossoró, não vai ter como resolver, termina superlotando Natal. Então, você conseguiu implementar as redes. A ambulancioterapia no seu município? Eu consegui resolver com muita propriedade a questão da atenção básica na saúde. Olho d'Água foi o primeiro município que informatizou 100% da saúde, gerando uma economia de 30% e atendendo com maior qualidade a nossa população. Reduziu muito a questão de urgência e emergência e do paciente mais caro, que é o paciente terminal. É isso aí. Encerramos o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuação da entrevista com o engenheiro civil Breno Queiroga, pré-candidato ao governo pelo Solidariedade. Aguarde só um instante. Estamos de volta com a entrevista do pré-candidato ao governo do estado pelo Solidariedade, o engenheiro civil Breno Queiroga. Breno, o estado do Rio Grande do Norte vive uma crise fiscal muito forte, já de algum tempo. Acredito que nessa quadra de governo se intensificou, principalmente nos últimos anos. Como é que você pretende enfrentar essa questão?
Essa é a parte mais interessante, Diógenes. Para enfrentar essa questão, só existe um partido que tem capacidade de fazer isso, é o nosso Partido de Solidariedade. Nós estamos propondo uma campanha barata e nós estamos propondo não nos aliarmos com os partidos tradicionais que historicamente construíram esse quadro no Estado. Você acha que esse purismo é importante? É fundamental. Como é que eu vou ter autonomia de informatizar e dar transparência aos procedimentos administrativos de uma secretaria se eu vou ter que dar essa secretaria para algum partido construir sua próxima campanha com desvios e com corrupção? Você já foi prefeito, você sabe que é preciso alianças, não só para chegar ao cargo, mas também, às vezes, para administrar, governar. Diógenes, na nossa vida nós temos uma maneira de nos relacionarmos com os outros. Tem gente que se relaciona, oferece dinheiro e recebe aquele de troca. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Tem pessoas que têm esse comportamento, toma lá da cá. E isso aumenta esse problema. Nossa maneira de nós nos relacionarmos com a Assembleia vai ser uma maneira ortodoxa, correta, adequada, com a independência da Assembleia, com a independência do governo do Estado. Somente essa postura já vai ajudar muito essa maneira de organizar o governo do Estado do Rio Grande do Norte. Não pode dificultar o andamento do governo, perdendo em projetos na casa? O problema é que quando o governo assume, ele já entra naquele leilão dos cargos, das terceirizadas, dos espaços dentro da máquina. Você vai tentar evitar isso? Nós vamos evitar isso completamente. Nós vamos apresentar essa proposta à sociedade, à Assembleia com muita clareza e dizer, nós viemos aqui para fazer isso, precisamos de desempenhar esses passos e eu preciso da ajuda de cada um dos deputados e principalmente da população para resolver esse problema. Os orçamentos aprovados não estão sendo executados a contento, são buracos aí, déficits fiscais. O governo está recorrendo a algumas estratégias, teve repatriação, teve a questão aí do fundo previdenciário, usou os recursos. O ano passado esperou uma ajuda do governo federal que não veio. Como fechar essa conta aí desse orçamento que é aprovado? Um orçamento que para muita gente é de ficção. Diógenes, nós estamos dentro de um 8. A gente fica olhando para o problema nesse foco. Eu vou pegar uma lição que foi a maior lição que nós recebemos nos últimos anos. O estado do Rio de Janeiro ensinou uma lição muito dura ao Brasil. O que foi que ensinou? O Rio de Janeiro é a maior arrecadação per capita do país. É o estado que tem mais dinheiro público por cidadão. Qual é o estado que está na maior crise? O Rio. Infelizmente, Diógenes, corrupção, quanto mais dinheiro você bota dentro dela, mais ela aumenta. Incompetência, quanto mais dinheiro você bota dentro dela, mais ela aumenta. Mas qual é a receita aqui para tentar escapar dessa crise fiscal? Aumento de impostos, corte de despesas? Onde é que você vai atacar? Quais foram as empresas que deram certo? Empresas públicas e privadas no nosso país. As empresas que se informatizaram. O mundo andou léguas e o Rio Grande do Norte ficou parado no tempo. Nós temos que ter ferramentas de tecnologia de informação dos procedimentos administrativos. Como comprar? É triste ver que nas nossas instituições, nenhuma delas tem um sistema de gestão integrado. O gestor ele não sabe quanto ele tem de estoque. Eu estava no shopping um dia desse, tinha um carrinho de sorvete, a menina abriu o notebook e eu comecei a olhar. Na hora que a quantidade de casquinha diminuía lá, ela recebia um comando para vir a casquinha. O ponto dela estava controlado ali e ela tinha uma meta para bater de venda de sorvete. O carrinho de sorvete lá do shopping é muito mais moderno do que qualquer instituição do Estado do Rio Grande do Norte. Esse caminho é fundamental para nós termos os números para poder trabalhar. Mas com certeza existem diversos caminhos que nós temos que trabalhar para ir cortando e enxugando a máquina onde tem que ser enxuga. Eu lhe disse há pouco, eu economizei 30% na saúde do meu município, aumentando a qualidade do atendimento só com tecnologia de informação. Você é um dos organizadores de um pré-programa de governo do Solidariedade. A gestão, a modernização da gestão, pelo que você falou aí, é um dos pilares. Quais são os outros? Nós temos 3 pilares. O primeiro ponto é modernizar a máquina pública para ela ter eficiência, não ter desperdício, controlar os gastos, saber o que cada funcionário tem que fazer, cumprir suas metas, suas etapas. O segundo ponto é o desenvolvimento econômico vinculado à educação. Aumentar o nosso capital humano para que o Estado do Rio Grande do Norte produza mais com menos. E o terceiro ponto é a comunicação com o cidadão, é a participação social. O cidadão ele tem que entender que a máquina pública é dele, que o dinheiro público é dele e que ele pode atuar nisso aí. O atual governo fez um grande investimento num projeto de governança que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos. Esse programa que está sendo elaborado e desenvolvido vai ser utilizado no eventual governo do Solidariedade? Nós vamos ter que otimizar, porque o programa não está andando. O governador está terminando o mandato dele e até agora eu não vi nada modernizar. Você conhece? O discurso é bom, você conhece mas na prática não está acontecendo. Chegou a conhecer o programa. O que acha das bases?
Algumas coisas são importantes, as metas são importantes, é o que a gente fala no nosso governo, metas claras e gratificadas. Porém, tem que ter a ferramenta para implementar isso aí. E às vezes a ferramenta não está sendo a mais adequada. Capacidade do governo, em termos orçamentários, é zero, em termos de investimento. O que está salvando aí é um programa, o RN Sustentável. E como é que o senhor pretende aumentar a capacidade de investimento? 3 caminhos básicos. Primeiro ponto é organizar a máquina pública para poder ter superávit, sobrar o dinheiro. O dinheiro só dá para pagar a folha do governador. O segundo ponto que nós temos que resolver é buscar dinheiro em Brasília. Projetos qualificados têm como trazer recursos para os municípios e para o Estado. Nós temos como apoiar os municípios na elaboração de projetos também. Eu trabalho com isso, inclusive consegui trazer muito dinheiro para o Estado do Rio Grande do Norte só com projetos qualificados. E o terceiro ponto pode recorrer a empréstimo sim, desde que o empréstimo seja investido em recurso humano, em logística, em melhorar a qualidade, a possibilidade do nosso investidor se desenvolver aqui. Hoje não tem futuro investir no Rio Grande do Norte. É melhor investir em outros estados que têm estrada de qualidade, são menos violentos, têm melhor capital humano. Nós vamos fazer isso no estado do Rio Grande do Norte, nesses 3 caminhos que nós estamos defendendo. Você falou em folha, situação dos servidores. Como é que você vai enfrentar a questão? Os servidores que enfrentam em atrasos nos seus salários, seus vencimentos. Diógenes, a folha ela tem diversos caminhos para serem resolvidos. Esse é um ponto delicado, mas é um ponto que nós temos que falar a verdade com o cidadão. Todo servidor ele tem que ter um login, uma senha, ele tem que mostrar a que veio, ele tem que mostrar o serviço dele, o trabalho dele. Hoje em dia os servidores estão lotados, tem muita gente trabalhando dobrado porque alguns não estão trabalhando. Tem muita gente com salário atrasado porque algum apadrinhado político não está recebendo, não está cumprindo sua função e está só ocupando nossa folha de funcionários. Existem diversas alternativas. Vou dar um exemplo interessante na educação. Nós temos 15 mil professores vinculados à rede de ensino do Estado. Apenas 8 mil estão em sala de aula. O que está de errado nisso? Nós temos que utilizar essa mão de obra que nós temos disponível, ampliar a matrícula de tempo integral e aumentar a receita do Estado. Uma turma de ensino médio, ela gera uma receita da ordem de R$12 mil. Se ela for para o tempo integral, ela vai para 18 mil. Nós temos mais um minutinho e eu lhe pergunto, dessas 3 áreas, turismo, energia e atração de novas empresas para o Estado para desenvolver. Qual das 3 que você vai atacar para gerar emprego e renda? Nós temos que atacar todas 3. O desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento do Estado. Agora, a coisa mais importante, Diógenes, nós temos que parar de atrapalhar o empreendedor. O nosso Estado, ele, em vez de ser um indutor do desenvolvimento, ele é um atrapalhador do desenvolvimento. Estradas sem qualidade, segurança de péssima qualidade, as escolas públicas de péssima qualidade, os hospitais não funcionam. Então, na hora que nós fizermos o dever de casa, o nosso empreendedor se solta, ele resolve, ele toca, ele resolve o problema. E das 3, qual a prioridade? Basicão, o turismo é um carro muito forte, a agricultura, agora primeiro nós temos que cuidar das nossas estradas. Se nós não tivermos estrada, não dá nem para transportar o paciente para o hospital. É isso aí. Eu conversei com Breno Queiroga, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade. Ele é o 4º entrevistado aqui da série Band Eleições 2018. Obrigado, Breno, por sua presença. Obrigado, Diógenes, sempre às ordens. Obrigado pelo espaço.